Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar aqui a resolução de uma questão de química da UNB sobre o estudo dos gases. Um balão contendo o gás oxigênio mantido a pressão constante, ele tem um volume igual a 10 litros e uma temperatura de 27 graus Celsius. Se o volume for dobrado, poderá ser afirmado o seguinte: a temperatura em graus Celsius dobrará, a temperatura em Kelvin dobrará, a temperatura em Kelvin diminuirá pela metade, a temperatura em Celsius diminuirá a metade, ou a temperatura em Kelvin aumentará 273 kelvins. Bom, esse é um exercício um pouco teórico, né, com relação ao estudo dos gases. O exercício está falando para a gente que a pressão ela é constante. Sabendo que a pressão é constante, nós podemos dizer que aqui nós estamos estudando uma isobárica. Iso significa igual e bárica, pressão. Então, uma isobárica estuda as pressões que são iguais. E essa lei de transformação isobárica é a lei de Charles, que diz o seguinte, que um volume que ele é ocupado por determinada massa de um gás ideal, quando ele é mantido sob uma pressão constante, a gente tem esse volume diretamente proporcional à temperatura. Ou seja, se o volume ele aumenta, a temperatura ela também tende a aumentar. Existe uma fórmula para isso, a fórmula da isobárica, V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. Entenda esse V1 e T1 como volume inicial e temperatura inicial. V2 e T2 é volume final e temperatura final. Nessa fórmula, é interessante que você perceba que a temperatura ela tem que ser a temperatura termodinâmica. A temperatura tem que estar na unidade de Kelvin. Tá? Ela sempre vai estar em Kelvin quando estivermos no estudo dos gases. Você não usa a temperatura em Celsius. Você pode até fazer o cálculo aqui na fórmula em Kelvin e depois você transformar em Celsius novamente. Tá? Converter de Celsius para Kelvin ou de Kelvin para Celsius é bem tranquilo. Uma temperatura em graus Celsius mais 273 é uma temperatura em Kelvin. Então, você converte Celsius para Kelvin assim. E para converter uma temperatura em Kelvin para Celsius, é só você subtrair 273 e aí você encontra a temperatura em graus Celsius. Essa letra E estava tentando enganar, né, o aluno a imaginar que a temperatura em Kelvin aumenta em 273 kelvins. Não tem sentido. A temperatura em Celsius mais 273, ela é transformada na temperatura em Kelvin, tá? Mas essa questão, basicamente o que você tem que perceber é o seguinte, que se o volume 1 ele é de 2 litros e a temperatura 1, por exemplo, é de 300 kelvins, quando o volume 2 ele for para 4 litros, a temperatura 2 ela tem que ir para o dobro em Kelvin, ela tem que ir para 600 kelvins. É basicamente isso. É essa lógica que tem que ser entendida, tá? Então, nós podemos marcar aqui já a alternativa da questão, que seria a temperatura em Celsius dobrará. Não, a gente não vai usar a temperatura em Celsius, então a gente também já corta essa letra D e a letra E, né, que está falando meio que de conversão de unidade de medida, mas falou errado ainda, e com conversão de escala termométrica, né? E a temperatura em Kelvin dobrará. Essa letra B é a alternativa correta, porque se o volume ele aumentou, quer dizer que a temperatura ela tem que aumentar, tá bom? Podemos fazer até o teste aqui com os dados que foram passados nessa questão, ó. Vamos rapidinho colocar aqui, o volume inicial era de 10 litros. Então, o V1 aqui, 10 litros, sobre a temperatura era de 27 graus Celsius. Só que esse 27, se você soma mais 273, você vai encontrar um valor de 300 kelvins. Então, você tem aqui 300 kelvins. O volume 2, ele é o dobro do volume 1, então ele é de 20 litros. E a temperatura 2, a gente tem ela desconhecida. Para descobrir ela, vamos fazer uma regra de 3. 300 vezes 20 e T2 vezes 10. Aqui vai dar 10 vezes T2 igual 3 vezes 2 dá 6, adiciono os zeros aqui dá 6.000. Vou passar o 10 dividindo, ó, T2 vai ser igual a 6.000 dividido por 10.
0 corta com 0, então descobrimos que o nosso T2 é igual a 600 kelvins. Tínhamos antes uma temperatura 1 que era de 300 kelvins, agora a temperatura dobrou, foi a 600 kelvins, já que o volume aqui dobrou. O volume foi multiplicado por 2, a temperatura também foi multiplicada por 2, tá bom? Terminamos aqui a resolução dessa questão de química. Espero que você tenha compreendido a resolução do exercício e o passo a passo aqui da explicação. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de se inscrever no canal do Estuda Mais para receber mais aulas assim como essa. Caso você queira participar dos nossos cursos, que são preparatórios para Enem, vestibulares e também concursos militares, na descrição do vídeo tem o link dos cursos do Estuda Mais.